nós somos Denis Renault e Andrea Versucci. Vamos apresentar aqui a nossa conferência Educação e Informação, Soluções Imagéticas no Combate à Desinformação. Essa apresentação, né, que nós trouxemos aqui para vocês será feita não a quatro mãos, mas a dois rostos, e resulta de uma parte de uma pesquisa que nós estamos desenvolvendo com o apoio do CNPq e do Ministério da Ciência e Tecnologia e do Ministério da Saúde do Brasil, que tem como objetivo descobrir os potenciais e também as reais situações que nós estamos vivendo, que nós vivemos desde o início da pandemia, no Brasil, em Portugal, na Espanha, ou seja, nos países que falam português e espanhol. Juntamente a essa metade que nós estamos apresentando, nós tivemos também a apresentação do Xavier Martínez Roland e da Teresa Pinheiro Otero, das universidades espanholas, e que desenvolvem conosco essa pesquisa. Vamos lá. Antes de qualquer coisa, é importante resgatar a importância de se pesquisar sobre narrativas imagéticas. Por quê? De onde vem essa nossa preocupação, né? Aí nós trouxemos aqui essa imagem que reflete mais ou menos o que nós temos vivido. A apresentação está em espanhol, para que todos que possam nos acompanhar compreendam, né, os que são hispânicos, aqui para o May Studies, possam compreender. Nos primeiros tempos da humanidade, a prevalência da linguagem era a oralidade, né? Nós tínhamos a oralidade como principal forma de comunicação entre pessoas. É óbvio que nesse tempo nós tínhamos a escritura, não as letras, mas as pinturas rupestres, né? A escrita em rochas, etc. E também imagens, porque muitas dessas pinturas rupestres eram feitas por imagem. Na verdade, a grande maioria nos primeiros tempos. Mas a oralidade era a principal forma de transmissão. Até que quando nós tivemos o advento, né, o desenvolvimento, a invenção da prensa por Gutenberg, no século XV, nós passamos a conviver com a escrita como forma básica, protagonista da comunicação. No começo, Gutenberg era considerado um louco, um idiota, por desenvolver uma coisa que não servia para quase ninguém, já que a grande maioria da sociedade era analfabeta, mas isso foi ganhando importância e tornou-se importante por muito tempo, a começar dessa nossa apresentação, que tem o escrito em espanhol para que as pessoas compreendam, né? Até que quando chegou a fotografia, no século XIX, e a partir da fotografia nós tivemos aí o advento do cinema, da televisão e hoje em dia da internet, né, com seus diversos dispositivos, nós passamos a conviver com a imagética, a imagem como protagonista. Cada vez mais nós temos a imagem como uma linguagem protagonista. Então, antes de começar essa apresentação, eu estava conversando com a Andrea e ela me mandava uma prova de que a nossa apresentação estava boa, e está aqui, né? Que era a imagem da nossa tela para a gravação. Então, nós temos essa transformação narrativa, né, que estabelece hoje a imagem como algo fundamental a se explorar. E isso é uma tendência presente no ecossistema midiático contemporâneo, é uma tendência irreversível, eu diria. Talvez nós tenhamos no futuro uma substituição dessa linguagem, mas hoje em dia o protagonismo é esse. Denis, me Sim, permite só claro. só para pensarmos também em como esses novos processos de letramento estão assim, atravessando a leitura que os sujeitos fazem do mundo. Então, de fato, hoje é importante investigar o Instagram dentro da nossa proposta, do projeto aqui que trazemos, né, nesse momento do May Studies, é porque o Instagram e a forma como as pessoas se relacionam com a informação está atravessada pela leitura imagética. Então, é uma parte importante, porque a gente tem que pensar também nos sujeitos, né? Que eles estão atravessados por múltiplas linguagens e compreendem o mundo dessa forma, e temos um papel político por trás.
que é justamente o papel da informação e da desinformação, que hoje se apresenta como um grande problema de pesquisa, porque as pessoas estão recebendo informações e muita desinformação também, né? É isso. É verdade, é verdade. E por isso, em 2020, nós quatro, eu, Andréia, Tereza e o Xavier, nós, quando começamos a conviver com a Covid, quando começamos a conviver com as máscaras nos nossos rostos, nós pensamos em propor esse projeto que foi definido com esse título, Educar e Informar a Fotografia nos Processos Comunicacionais via Instagram sobre a Covid-19, e nesse momento nós propusemos saber como estavam conversando as pessoas no Instagram, como estavam sendo construídos os discursos no Instagram sobre Covid-19. Ela tem como objetivo, essa investigação, descobrir o papel da fotografia na construção discursiva sobre Covid-19 e definindo os dois idiomas, português e espanhol. Antes, inicialmente, a ideia era Brasil e Espanha, mas por uma questão de ampliação até de horizontes, nós definimos português e espanhol, idiomas, né, como ferramenta, como marcação, né, para definir o que nós íamos coletar, né? Com isso, nós acreditamos que vai ser possível redigir um manual de uso do Instagram em situações de pandemia. Obviamente, Covid-19 também, mas não somente Covid-19, né? Porque é possível que a gente tenha outros problemas parecidos com esse, né? E daí nós temos como detectar com essa pesquisa, né, o papel dos meios, né, dentro da cultura snack, que é o que o Scolari vai nos trazer em 2020, nesse ecossistema contemporâneo, né, nesse ecossistema midiático contemporâneo, ou seja, informações rápidas, informações pulsadas, informações compartilhadas de um a outro a partir de uma imagem, né, com uma rapidez e, ao mesmo tempo, uma solidez do discurso. Essa foi a metodologia que nós definimos inicialmente e que foi atuada, foi realizada, né, uma investigação etnográfica em ambiente digital com método multifatorial, tendo como base as hashtags Covid-19 e coronavírus em português e em espanhol entre o período de 20 de março e 19 de maio de 2020, que foram os 2 primeiros meses de pandemia nos países ibéricos, né, e nos países latino-americanos. Nessa primeira coleta, nós detectamos 103.775 publicações que foram coletadas através do software CrowdTangle. Essa foi uma parte feita pelo Xavier, que é um especialista, né, em Big Data, e aí nós selecionamos 1.817 publicações para analisar de forma qualitativa, com um nível de confiabilidade de 95% e margem de erro de 2,28%, o que é muito baixo, né? Nesse período, nós observamos uma curva muito parecida em português e em espanhol, como nós podemos ver aqui, né? Foram registrados 51.893 publicações em espanhol e 48.691 publicações em português. Considerando que, apesar do Brasil ser um país muito grande, né, nós temos um número muito maior de falantes em espanhol, percebemos aí uma proximidade, né, desse número encontrado. Denis, Sim? só para complementar, eu acho que essa unidade no quantitativo, apesar das diferenças, né, do número de hablantes, né, que é muito maior no caso da Espanha, é porque existe, de fato, essa cultura da imagem, né? Então, apesar de termos o idioma como um dos elementos que constituem o escopo da pesquisa, a imagem transita pela cultura mundializada, né? Isso já é um termo lá da década de 90 que continua bastante presente e agora mais sofisticado pelo uso das redes e de uma forma mais intensa e numa escala e num volume muito maior, a gente consegue perceber que a imagem transita numa velocidade muito grande e que atravessa as hashtags de língua. Então, isso é um dado importante também da nossa pesquisa. Com certeza, com certeza. Nós temos aí uma unificação idiomática, né, a partir da imagem. Isso é muito interessante. E aí nós tivemos 13.051 usuários nesse número
enorme de publicações, né? Usuários únicos, utilizadores únicos. Também encontramos, nesse período, uma predominância da fotografia. Apesar do Instagram lutar e assumir o interesse em transformar aquele espaço num espaço de imagem em movimento, como principal linguagem, eles ainda não conseguiram. Então, nós temos a imagem estática ainda muito forte. E por quê? Porque eram casos onde você tinha uma temática, né, como discurso. Não é um Reels que fica lá a pessoa dançando, fazendo pirueta. Não, era uma coisa mais pontual. Então, nesse caso, nós temos aí a foto, a imagem, né, estática como predominante, como linguagem principal. O que ainda reforça o caráter de legitimidade da fotografia, a despeito da imagem em movimento. Então, a gente tem esse atravessamento, né? Que a imagem estática traz um pouco mais de... Ela se presta, nesse caso, a informar. Por isso que ela aparece mais, né? Principalmente nesse contexto da pandemia que nós observamos. É isso mesmo. Eu mesmo cansei de tirar foto da minha janela naquele período. Muitas. Né? Muitas. É curioso, né, esse número que nós temos aqui. A publicação com mais interação nesse período foi feita pelo jogador de futebol Lionel Messi, com 2.656.944 ações. Podia ser o Ministério da Saúde do Brasil, podia ser o Ministério da Saúde da Espanha. Deveria ser, né? Deveria ser, mas não. Quem vai fazer isso é o Lionel Messi, né? Entre likes e comentários. E, lamentavelmente, nessas 1.817 publicações selecionadas, nenhuma publicação foi feita por algum governo. Ou seja, significa que os governos estão esquecendo de falar com as pessoas, né? Num momento tão importante, né? E depois de 3 publicações científicas, né, 2 já realizadas e uma terceira que é no próprio Congresso, no May Studies, nós já começamos a redigir o manual, que tem como proposta a adoção de narrativas transmídia a partir de conceitos folk comunicacionais, ou seja, nós temos que usar a linguagem das pessoas para falar com as pessoas. Não podemos utilizar linguagens científicas, né, porque nós pensamos num manual, né? E aí a gente chega já às conclusões, assim, não gastamos mais o tempo de vocês, não provocamos mais infodemia em ninguém, né? E que são conclusões ainda iniciais, né? O projeto ainda vai até a metade do ano que vem. A primeira delas é que a fotografia segue protagonista no Instagram, até mesmo depois da empresa dizer que vale a pena fazer vídeo. Por mais que o Mark Zuckerberg queira fazer isso, o que funciona é o que a sociedade quer, né? A ecologia dos meios não é definida pelos meios, senão pela combinação de sociedade e meios. Uhum. Isso se justifica pela cultura snack, que é muito bem comentada pelo Scolari, né? E nisso a fotografia ocupa um papel muito mais interessante, que é a instantaneidade. A cultura snack, ela é suportada no conceito, no desejo de instantaneidade, né? Quando você quer comer alguma coisa rápida, é um snack que você come, né? Não é uma feijoada. Até porque depois vai dar uma dor de cabeça conviver com aquela feijoada. O Instagram, né, é um espaço onde as imagens têm um papel muito grande, né, onde a gente acaba sustentando, né, essa situação como uma linguagem fotográfica transmídia, porque a partir da imagem você começa a conviver com o movimento, você começa a ter uma experiência que supera a imagem, né? E para nós é fundamental adotar narrativas expansíveis com linguagem popular nas políticas públicas de comunicação, especialmente quando se trata de saúde coletiva. Se você tem uma narrativa expansível, você tem o envolvimento da sociedade. Sim. Né? Posso só complementar no final? Pode, deve. É para dizer do papel, né, que temos o papel político e a nossa responsabilidade enquanto pesquisadores, cientistas. Pertencemos a uma classe muito privilegiada num país de miseráveis, e um país em que a miséria cresce a olhos vistos todos os dias, nesse atual contexto.
e não é apenas resultado da pandemia, mas da má gestão do recurso público. O manual pretende ser também uma tentativa de fato, falar com quem precisa ouvir questões primordiais e deixar o papel, e minimizar, né, mitigar o papel que tem a desinformação nesse cenário. Então, a gente pretende usar dos recursos que temos de linguagem e de formas de expressão atuais, contemporâneas, para chegar mais próximo de um universo de pessoas que precisa abandonar as crenças, né, abandonar a desinformação e se cuidar da sua saúde, cuidar de si, se vacinar, né? Então, acho que o nosso papel, assim, a gente almeja com esse projeto uma tentativa de aproximação de um público e, assim, fomentar políticas públicas que sejam mais eficientes, né? Esse é o nosso desejo. É isso mesmo. E com isso, a gente encerra desejando que a sociedade tenha, né, mais amor à vida e menos amor ao que menos interessa, né, ao ter. Vamos ter mais preocupação com o ser, não ao negacionismo, não ao desrespeito humano, e um respeito, né, uma homenagem às mais de 605 mil vítimas do descaso, do desinteresse público que os brasileiros têm acompanhado desde o início da pandemia. Bom, desde 2019, né, de janeiro de 2019, não é? Exatamente. É isso. Muito obrigado a vocês, obrigado ao MEI Studies por nos permitir esse espaço, obrigado ao Ministério da Saúde, apesar dos pesares, muito obrigado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, apesar dos pesares, ao CNPq, e obrigado, Andréia, pela sua Eu que participação. agradeço, obrigada a todos, vacinem-se, se cuidem e sigamos, ciência sempre. É isso aí, sempre de máscara, né? Tá bom? É isso.